Bom, então vamos lá, né? Os nossos capítulos 6, 7 e 8. Então vamos começando aí com o capítulo 6, advertências profundas. Pela leitura vê aí que a advertência profunda é até leve, né? É mais do que profunda, são advertências abissais. Telésforo diz que nosso lar e nós e outras colônias do plano espiritual têm enviado centenas de irmãos aos trabalhos de disseminação evangélica, aliando compromissos de resgate ao trabalho de evangelização. Porque são raros os irmãos que obtêm algum êxito nos trabalhos de mediunidade e de doutrinação quando encarnados? São várias. É o pecado da carne, né? Do prazer. Ele fala da ignorância, né? A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe da miséria, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores dos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e recolhem indevidamente a concepção que lhes é própria. Isso aí. É interessante que ele praticamente repete essa pergunta na pergunta 4, né? Sim. E tem um resumo na página 42 mesmo, que diz que a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência de noção de responsabilidade da recordação do dever a cumprir. Basicamente, a pessoa se afastar daquilo que se comprometeu a fazer, né? Uhum. Por um motivo ou por vários motivos, né? Os motivos são vários, né? Porque aqui no segundo parágrafo do início do capítulo, aqui ele fala assim que desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Sim. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Uhum. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Uhum. É aquele negócio, somos espíritos imperfeitos. A gente mergulha na carne, a gente tem aquele esquecimento, né, necessário para desempenhar as tarefas aqui, e a gente tem que confiar na nossa determinação, naquele compromisso. E muitas vezes as fraquezas nossas falam mais alto, e aí a pessoa acaba deixando de realizar, né, aquilo que se comprometeu, aquilo que deveria fazer. Né? A matéria, ela ainda para nós, que somos espíritos ainda muito atrasados, a matéria ainda traz um apelo muito forte. Então a gente acaba se deixando levar. É aquilo que a gente estava comentando aí, não lembro se é na passada ou na anterior, que muitas vezes não é que a matéria, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Então a gente não tem aquela fortaleza moral para ver o negócio e falar, não, eu tenho que resistir porque não é esse o caminho correto. Então a gente muitas vezes não consegue ter essa resistência e acaba se deixando levar pelas influências exteriores, né? Sim. Então se a gente não tem essa fortaleza mental de, olha, eu sei que é errado, isso eu não devo fazer, muitas vezes a gente se deixa levar e acaba cometendo, né,
os erros, né, os desatinos. Então a gente estava comentando aí do João de Deus. Uhum. O cara, se ele realmente tem alguma mediunidade, né, se não era realmente tudo farsa, se ele realmente tinha mediunidade, ele com certeza ele deve ter se comprometido a orientar, a evangelizar todas aquelas pessoas. E o que que ele fez? Uhum. Ele fez completamente o contrário, ele desviou mais ainda. Uhum. Ele cometeu não só erros de caráter espiritual, né? Ele cometeu crimes, Sim. né? Ele abusou de mulheres, ele quase, né? Ele tinha praticamente uma milícia armada que intimidava as pessoas que queriam denunciá-lo, de repente tinha intenção de denunciá-lo, né? Ele estuprou e quase matou uma moça, só se salvou realmente porque não era a hora dela. Então, você vê que esse é um caso extremo, né? Estou citando. Mas muitos acabam se desviando por questões menores, mas não conseguem cumprir exatamente aquilo que veio fazer. Então, é uma coisa muito, muito comum ainda no nosso mundo, né? E como você disse no começo, se ele realmente tem alguma mediunidade, eu acho que é mais grave ainda, né? Porque se ele tem mediunidade, ele deve ter estudado alguma coisa, deve ter desenvolvido alguma coisa, e aí começou a usar para o lado do mal. Eu desconfio até que ele estava fazendo, ele cobrava algum dinheiro lá para algumas coisas. Mesmo que Não, não com fosse certeza. diretamente, ele cobrava por produtos que ele vendia lá, isso já foi descoberto. Sim. Ele tinha que ir um shopping lá, um tipo, uma Aparecida da vida, assim, aquelas lojinhas da Aparecida ali para vender santo. Ele vendia, né? Ele vendia água. Ele tinha um tipo de água, não lembro como é que ele denominava, água, vamos usar o termo que a gente usa no espiritismo, água fluidificada. Ele vendia essa água. Ele não dava água, ele vendia. Sim. Sim. A polícia chegou a bloquear, o Ministério Público chegou a bloquear não sei quantos milhões na conta dele. É riquíssimo, ele tem muito dinheiro. Ele tem fazendas, né? Da onde veio isso tudo? Foi de vender os serviços dele, vamos dizer assim, né? Tem um outro aspecto do que você falou, do fracasso dos médiuns, é que além da carne, como se diz, a carne é fraca, o espírito é fraco, você vai para o lugar errado. Tem o outro lado da história. Às vezes você corre das dificuldades, né? Como ele mesmo menciona no texto. Muitas vezes você não encara a dificuldade de frente e, não, isso não é comigo, e diz até, eu estou aqui para sofrer, pô, né? Eu entendo que isso é uma espécie de prova, né? Você se comprometeu a fazer alguma coisa e você tem que provar que é capaz e você acaba sendo reprovado, né, na prova. Vamos dizer assim, a gente escolhe as situações de dificuldade Sim. para a gente aprender a superar e aprender mesmo com a dificuldade, ter um aprendizado sobre aquilo. Porque ninguém chega na estatura em que Jesus chegou sem fazer nada. Ele, com certeza, ele lutou, ele viveu em planetas de provas e expiações, provas difíceis também. Ele chegou onde ele chegou por mérito próprio, né? Certo. Então, tudo isso, se a gente não passar por dificuldades no nosso dia a dia, a gente não vai crescer. É nas dificuldades que a gente cresce, não é no bem bom. É verdade. Não é? Sim, inclusive aí na frente, tem uma questão, né? A questão 6 aí, né? Ninguém espera subir a espiritualidade sem esforço e sem suor e sem lágrima. Questão número 6, hein? Sim. Ele menciona. Tem um pedacinho que ele fala nisso que o Cláudio estava dizendo, a gente escolhe as dificuldades. Eu não sei qual deles, acho que é o próprio o Acelino que diz que ele se envolveu da dificuldade que ele mesmo criou para ele. Porque às vezes o espírito ele escolhe certas situações. Sim. E quando ele está mergulhado na carne, ele acaba, como aqui no próprio texto fala, grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos.
Então, muitas vezes ele escolhe uma situação e quando ele está encarnado, ele acaba ficando com medo, né? Ele se amedronta, ele acaba... ou ele evita a dificuldade e aí não ganha a experiência necessária, ou então ele acaba sucumbindo. Então, é o que muitas vezes acontece. Então, eu lembro de trechos da obra de André Luiz em que a pessoa fala para o aprendiz lá, olha, escolha provas que você é capaz de superar, não queira querer dar um grande salto que vá te fazer fracassar. É preferível você escolher pequenas coisinhas em cada encarnação do querer... E aí você, em várias encarnações, você vai superando de pouquinho em pouquinho, do querer, numa única encarnação, subir uma montanha, que você não vai conseguir. Verdade. Dois, como procedeu Jesus com os homens quando esteve entre nós e como reagimos às dificuldades encontradas nos trabalhos espirituais? É logo em seguida aí, né? Sim. Esquece que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que ao invés desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los à subida áspera. Exatamente. A subida áspera. Ele não exigiu santidade de ninguém, né? Mas o exemplo de humildade foi dado por ele, né, quando ele fez isso, né? Ele, como se diz, ele nivelou por baixo, né? Ele se tornou um ser humano. Sim. Entregou a própria vida. E no final, a cerejinha do bolo foi entregar a vida. Aqui quando ele fala que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes, ele não ficou lá sentado no trono dele lá, esperando, ó, gente, vem até mim, vem até mim. Ele, como falou que desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Então ele veio pessoalmente aqui, mostrou para a gente, exemplificou como é que deveria ser o nosso procedimento, deixou, né, para os discípulos todo o ensinamento moral, ética que nós deveríamos seguir se a gente quer, né, melhorar. E, vamos dizer assim, o ensinamento foi deixado. E aí, cada um segue se quiser. Isso é o livre-arbítrio de todo mundo. Quem quis segui-lo logo de princípio, galgou degraus na ascensão espiritual. Quem não seguiu, tá aqui até hoje, que nem nós. Com certeza a gente estava lá no meio da multidão aí, xingando, falando mal. Então a gente estamos na luta e nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente seguir nessa subida aí. É o que ele menciona nos textos também, nos 3 capítulos, né? Ele fala de você voltar, né? Começa de novo. Você percebeu que está errado, começa de novo. Você tem que ter humildade para isso, né? O que a doutrina espírita coloca, que é bastante, vamos dizer assim, racional e consoladora, é que a gente não tem que se martirizar pelos erros cometidos. A gente vai ter novas chances. Forma íntima sem martírio. Lembro da Meire. Forma íntima sem martírio. Grande livro. Aquele lá é aquele livro de cabeceira, cara. Você tem que ler todo dia. É verdade. Muito legal. Aquilo ali te dá um impulso, né, danado. E lá mesmo, lá fala pra gente, olha, não queira por realizar coisas impossíveis. Vá fazendo o que é possível, que está a seu alcance primeiro.
Então não queira se tornar santo do dia para a noite, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tá bom. Aqui mesmo nos capítulos você vê tanto o Otávio como o Acelino dizem para eles, né? Oh, vocês erraram, mas peraí, vocês estão se martirizando demais, né? Vamos de novo, começa de novo. Começa de novo. A esperança é o grande... Aí eu fiquei pensando também, será que não tem que reformular o programa do curso? Você tem o quê? Reformular o programa do curso que é dado lá, né? Para ver se melhora o retorno. Não adianta. De repente, é livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. De repente... Não, de jeito nenhum. Não faz sentido. É o nosso livre-arbítrio mesmo que detona tudo. Não adianta você fazer um excelente curso, em qualquer lugar é assim, né? Você vai fazer um excelente curso, depois você não usa aquilo que você aprendeu, e aí? Então você turpa, distorce, faz o contrário. É igual qualquer curso que você faça, por exemplo, profissional. O fato de você fazer o curso não significa sucesso. Sim. O sucesso depende da sua atuação. Né? Às vezes antes da pandemia, eu fazia palestra, né, no Sebrae, que é referente à abertura de empresas e tudo mais. Então, eu colocava para as pessoas, eu falei, olha, não é porque você faz um curso aqui, aprende a fazer fluxo de caixa, aprende a precificar os seus produtos, que você aprende sobre marketing, tudo, você vai abrir sua empresa, pronto, você já está milionário, não é assim. O curso serve para você, vamos dizer assim, melhorar suas ferramentas, mas se você vai ter sucesso ou não, depende de você, depende de outras circunstâncias. Então, na nossa vida, a mesma coisa. Não é porque a gente fez a escola de aprendiz do Evangelho, por exemplo, a gente fez o curso e que, pronto, nossa, estou com um lugar garantido no céu. Não é assim. Não ganhei meu terreninho no céu, não. Depende da sua atuação, depende do seu desempenho. E até pior, porque se você fez o curso e você já está sabendo o que é o certo e você vai ser mais cobrado. Sua dívida vai aumentar, meu amigo. Tinha um professor na faculdade... Fala. Vamos dizer assim, que é igual você faz um empréstimo no banco. Você faz lá, o cara que é ignorante, o cara que ainda não sabe das coisas, vai lá, o juro lá é de 1% ao ano. Agora, para nós que já estamos sabendo, o juro é de 10% ao mês. Então, se você não pagar certinho, o seu juro vai ser maior. Tá ferrado. Só aumenta a dívida. Só aumenta a dívida. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, olha só, professor de faculdade, 10% do que vocês precisam está aqui na sala de aula, os outros 90% é com vocês. Não adianta achar que dentro da sala de aula você sai daqui, estou mestre nesse assunto, né? Eu nunca vou esquecer minha primeira prova de eletromágica, eu fiquei encantado com a aula do professor. Estou manjando tudo, tirei 2 na prova. E a turma inteira se ferrou, porque todo mundo ficou com o queixo caído pela aula do cara, mas não estudou o que deveria, né? Achou que aquilo ali era o suficiente. E ele provou que não era, né? Você teria que desenvolver, treinar. Tudo é treino, né? Tudo é você, como é que se diz? Se preparar, ter esforço, fazer de verdade. Sim. E não adianta. Errar, fazer de novo. Esse professor fez os alunos aprenderem na prática que eles não sabiam nada. Eles não tinham muito o que aprender. Ele foi tão sacana que ele pegou um problema que ele tinha dado na sala de aula e resolveu o problema detalhadamente e botou o mesmo problema na prova, só que ele inverteu o sentido do vetor. Pronto. E aí o pessoal estava animado com aquele negócio da resolução na cabeça, né? Todo mundo errou o problema. Ninguém se ligou que ele tinha invertido o vetor e ali já matava o problema inteiro. Então, é um detalhezinho, né? Um detalhezinho que passa despercebido. Lasca tudo. Meu amigo. A dor é doce, mas não é mole, não. Como encarar a experiência da reencarnação como uma grande oficina de trabalho redentor? Tá logo em seguida aí também, né? Sim. Então o parágrafo começa com cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis e agasalhamos a certeza de que a esfera carnal
uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Mas é isso aí. Aproveitar, né, a vida, né? Quando ele fala que cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, é para quebrar o paradigma que existia naquela época e ainda existe hoje, de que a encarnação, para muitos espíritas, inclusive, mal esclarecidos, que a reencarnação, que a encarnação na Terra é pagar pecados, né? Então as pessoas têm que tirar essa ideia de que a encarnação é pagar pecados, que as dificuldades que a gente passa é karma, que a gente tem que sofrer. Então tem que tirar isso da mente das pessoas, a pessoa começar a entender que, como ele fala aqui, a Terra, né, ela é uma grande oficina de trabalho, ou seja, a Terra é o aprendizado. Se a gente não reencarnar, nós não vamos ganhar experiência, nós não vamos ganhar elevação espiritual. Encarnação, ela é essencial, isso está no Livro dos Espíritos. Sem a reencarnação, a gente não vai aprender. A encarnação é uma necessidade para o espírito. Então, para você atingir um nível de que você não precisa mais reencarnar, vai longo tempo, vai muito tempo. Eu estou chegando à conclusão que se você não focar nisso que você está falando, esquecer que você deve, esquecer que você tem contas a pagar, esquece os sofrimentos, ele mesmo menciona aqui, né? E foca no trabalho, né? Sim. Foca no trabalho. Porque aí você trabalhando, você acaba melhorando sua situação, acaba se sentindo melhor, mas se você ficar focado no eu estou devendo, eu tenho karma, está acontecendo isso, aconteceu aquilo, você perde o foco e acaba não aproveitando a chance, né? Sim. Eu acho que é esse o recado. Porque aqui, quando ele fala que esqueçamos erros do passado, vamos lembrar daquilo que está no Antigo Testamento, lá da mulher de Ló, que vira uma estátua de sal, quando ela olha para trás. Olha para trás. É um simbolismo que tem muitas vezes sido entendido como algo literal, que aconteceu, e na verdade é um simbolismo, é para dar o recado, olha pessoal, essa vida aqui é de aprendizado, então não fica olhando para trás, não fica olhando os erros do passado. Olha para frente, segue em frente, que se você ficar parado olhando para trás, você está parado, você não está avançando. É verdade, é verdade. Então é um grande recado aí para as pessoas. Acho que o Leonel caiu. O Leonel caiu a conexão, né? Quer esperar um pouquinho? Não sei agora se ele vai voltar. Ele vai voltar. Alô? Oi. Só eu caí? Só agora você. Entrou. Seja bem-vindo de volta. Machucou muito ou não? Alô? Mas então... Então, a gente estava falando dessa questão 3 aqui, né? Da reencarnação como oficina do trabalho. Não sei se você chegou a pegar. Sim, sim. Daí você estava comentando que a maioria dos espíritas acha que vai reencarnar para pagar pecado. Isso, Então é que a gente tem que entender que não é para pagar pecado, é para aprendizado. Né? Eu lembro que em aulas de escola de aprendizes, eu costumava falar para o pessoal, olha, quando você tem uma dificuldade na sua vida, não pense que isso é um pecado que você tem que pagar. Pense que isso é um aprendizado, é uma dificuldade. É igual aquela corrida que você vê nas Olimpíadas, corrida lá não sei quantos metros com barreiras. As dificuldades são as barreiras que você está tendo que ultrapassar para chegar lá no fim lá e ganhar a sua medalha. Perfeito. E eu costumo sempre dizer, olha, 99% das dificuldades que a gente passa na vida não é coisa de encarnação passada.
é aprendizado, a dificuldade que você tem que passar para ganhar confiança, ganhar experiência e seguir em frente. Mas, não tem que se infelizmente... preocupar se é prova ou expiação, né? É uma dificuldade. As pessoas ficam pensando, falam, será que é prova? Será que é expiação? Enquanto ficar pensando nesse negócio se é prova, se é expiação, você perde tempo. Esquece isso aí. Eu costumo falar, quase sempre é experiência, é prova, é obstáculos que você tem que superar para você aprender. Certo. 4. Qual a causa geral dos fracassos mediúnicos? Falou aqui embaixo aí, né? Sim. Em seguida, né? Causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Aquilo que o Alexandre tinha falado anteriormente. A questão da mediunidade, a gente vê que o pessoal que sai de lá, por exemplo, ou de outras colônias, que sai para cumprir essas, vamos dizer assim, essas missões, né? Esses programas que eles se comprometem, na maioria das vezes, é trabalho, é compromisso. Então, a pessoa que muitas vezes está aqui no centro, é médium, seja psicografia, seja audiência, seja lá o que for. Qualquer tipo de trabalho que a pessoa trabalhe como médium, a pessoa tem que entender que é compromisso, né? Não é glória. Né? Muitas vezes as pessoas que são novatas no espiritismo, que chegam no espiritismo, chegam meio deslumbrado no espiritismo, vê o médium como um deus, vê o médium, o médium é um super-homem, né? Um X-Men, né? E é exatamente o contrário. O médium, ele é uma pessoa que tem compromissos, né, muito sérios. E se ele não cumprir, fica mais complicado, como a gente viu aqui nesses dois casos, né? Que está aí nos capítulos seguintes aí. O Victor até brincou com isso outro dia, que o pessoal dizendo, pô, mas o médium... Tem gente que diz que o médium é isso que o Claudio falou, super-homem, é o cara, né? O cara que... Aí ele falou, ao contrário, gente, o médium é aquele cara que está devendo muito, ele tem que trabalhar para... O médium não é o cara, não. O médium é um monte de cara. Tá com o nome no SPC, rapaz. Tá com o nome no SPC, isso aí. Tá sem crédito, pô. Ele tem que se virar, pô. Tem que ralar. Como diz, né? O médium, ele é o maior devedor. Tá tendo uma chance de ouro, né? Sim. Quais os comportamentos dos médiuns frente às bênçãos de auxílio dos generosos benfeitores? Vamos em seguida aí, né? Tá na sequência também. Pronto de vós partistes entusiastas, tá certo. Formulando enormes promessas. Não soubeste recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Materiais para necessários. Essa fala aqui, ela é bem longa. Isso aí. Ela dá praticamente 2 páginas, ou até mais de 2 páginas. Verdade. No meu aqui, que é o antigo, começa no final da 37, vai até a 39. Aqui vai da 42 até 44. 42, 43 e termina na 44. Né? Eu separei um texto que eu achei legal aqui, uma frase. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Também isso é interessante, né? Faça o que eu digo, mas... Exatamente. Eu digo que vai ser bom para você.
Eu sempre, quando eu falo alguma coisa, que a pessoa diz assim, mas por que você está falando isso? Eu falei, não, eu estou me incluindo, eu estou me incluindo, pô. Né? Não, você não está falando, pô, porque eles têm que fazer isso, nós temos que fazer isso. Né? E aqui ele menciona que formulava os conceitos para exportação, né? Jamais Sim. para uso próprio. É outra faceta do negócio, né? A velha, como você falou aí, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tipo assim, né? Esquece o que eu estou fazendo. Se eu estou errando, deixa para lá. Mas faz o que eu estou falando, que é Faço o bom. que eu tô falando, né? É por aí. Vamos É lá. pouquinho antes aqui, pouquinho antes ele fala que quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Uhum. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Quando eu li esse Tristeza. trecho aqui, eu lembrei de uma pessoa que você citou, Alexandre, que ele fazia um monte de coisa lá no centro, depois em casa ele Sim, sim. quebrava o pau em casa. Exatamente. É isso, quer dizer, a pessoa está no centro, sabe do que tem que fazer, chega em casa e vira um tirano na família, Aí a eu tô pessoa não vendo. entendeu nada, não entendeu Aí, nada que é É. espiritismo. Ele deixava a paciência toda lá no centro. Quando chegava em casa. mas é isso aí, vai ter que. Tchá. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. É o que esse cara fazia. Uhum. Ele dava os conselhos lá e não usava para ele mesmo. Uhum. Formuláveis E conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Não tem jeito. o que Sócrates, filósofo grego, ganhou de importância foi justamente porque ele aplicava na vida dele aquilo que ele passava para os outros. Pregava, né? Né? Os grandes filósofos, eles, vamos dizer assim, tirando Sócrates, o resto não foi lá grande coisa. Né? Uhum. Formulou conceitos muito bonitos, muito interessantes, mas não aplicaram para eles mesmos. Uhum. Né? Sócrates foi uma das exceções. E aí depois veio Jesus, né? Ele não ficou fazendo conceitos para exportação, ele aplicou, ele exemplificou na vida dele aquilo que ele falava. Então, o que dá credibilidade para uma pessoa é se ele faz aquilo que ele fala. Se ele não faz aquilo Uhum. que ele Uhum. fala, Uhum. então não tem crédito nenhum. Seguir o que prega. É. E mesmo diante de tantos conceitos elevados que Sócrates colocou, os seus seguidores não chegaram aos pés dele. Né? Fala-se muito de Platão, mas Platão ele começou a misturar política humana na filosofia. Ele justificou nas obras dele, ele justificou a existência da escravidão. Nossa. Não tem, não tem, não chega aos pés de Sócrates, Platão. Eu me lembro de uma história que a Tiana contou uma vez, que um instrutor do Jefa, que era o instrutor da turma de crianças, ele um dia pediu para sair, né? Porque ele alegou que ele estava ensinando as crianças a fazer o que ele não fazia. Mas aí a direção disse, mas você, ao invés de fazer isso, se esforce mais para fazer o que você sabe que tem que ser feito. Uhum. Mas ele estava se sentindo desconfortável porque ele um dia parou e pensou, peraí, estou falando para as crianças fazerem isso, isso e isso, e eu estou deixando de fazer isso, isso e isso. E deu aquele peso na consciência, né? Então ele quis desistir. A dificuldade se apresentou, ele quis desistir. Mas ele Uhum. acabou continuando. A tia não falou o nome do instrutor, mas disse que foi um caso dentro do Jeff. É interessante, não sabia dessa história, não. Eu não conhecia dessa história também não, mas assim, em vez da pessoa cair em si e passar a fazer, né,
se conduzir daquela forma, ele preferiu o mais fácil, desistir de desistiu. trabalhar. Uhum. Então, Mas isso ele acabou não- sendo convencido a continuar. Foi bom isso ainda, né? Foi uma espécie de insight que deu nele. É aquela história, ele recordou que ele tinha aprendido no curso lá. Veio na Sim. cabeça dele, olha, não é desistir não. Porque a gente percebe também ao longo do texto, nos 3 capítulos, é que o plano espiritual está sempre ali, né? Te catucando, olha, tá errado, olha, faz. E você muitas vezes não dá atenção, né? Sim. Ó, você não está no caminho certo. Vê lá, pensa bem. Você deve ter uma série de insights, né? Uhum. Vamos dizer assim, os toques muitas vezes são dados, é que a gente não dá bola. Na bola, é verdade. Sim. Ele menciona aqui num determinado ponto aí, eu me lembro exatamente aonde, que ele recebeu bastante dica, né, situações em que o plano espiritual dava uma força, ajudava, dava sinais, etc., mas ele ignorava. Sim. Em algum Aqui ponto vai tem um, mencionar. tem um trecho aqui que ele fala: que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Então, as pessoas, em vez de vir aqui realmente cumprir o que programaram, eles acabam manchando, ou seja, eles acabam cometendo erros que acabam passando para os outros uma ideia errada. Sim. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Verdade. Uhum. Aqui ele não teve meias palavras, o Não. cara descascou mesmo a coisa. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, os corações bem intencionados. Ou seja, os caras envenenam mesmo, né? Sim. Até porque atitudes ruins, a gente viu isso na outra história, né? Atrai o quê? Não atrai coisa boa, né? Você fica cada vez mais cercado de Parceiro. Tem gente lá em cima, parceiro, né? De mano. Os manos vão tudo lá. sim. E tem gente lá em cima interessada com isso. Ele menciona aqui um determinado ponto. Ele fala de uma situação dessa, onde espíritos mal intencionados se Sim. conectam com as atitudes aí. Tem um outro parágrafo que ele fala assim: tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. É isso aí. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Uhum. Então, desde há 2000 anos atrás, que Jesus está falando sobre a construção do reino dentro de cada um, e a gente está marcando passo. Até hoje, a gente ainda não entendeu que esse reino de Deus não é exterior, é o reino de Deus dentro da gente. Então, ainda tem pessoas esperando que Jesus vai voltar para trazer esse reino de Deus. Estão imaginando um reino material. Certo. Né? Tá esperando Jesus com toda a sua corte de anjos e ainda não entendemos que o reino é interior, é interno. Nós é que temos que fazer esse reino. Uhum. Pois é. E aqui um pouquinho mais para frente eu falo assim: nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Isso. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Então a gente aqui que está ou encarnado ou desencarnado circundando a crosta terrestre, todos nós temos necessidade de encarnação. Não tem nenhum santo aqui entre nós. Talvez
um Chico Xavier aí seja já livre da necessidade de reencarnar em planetas atrasados como o nosso. Tirando ele, todos nós temos que ficar aqui. Tem que ralar. Tem que aprender. E tem gente que nem aqui vai ficar, né? Dizem, né, que estamos aí na período de transição e que em breve aí vai ser feita aí na verdade, o que dizem é que já está sendo feita essa retirada, né? Então, muitos que estão desencarnando aí, que são pessoas que não colaboram com o progresso do planeta, vão ser levados para outro mais atrasado. É um processo que talvez dure 50 anos, 100 anos, você não sabe. Vai depender do plano lá em cima, né? E do nosso livre-arbítrio. Podemos escolher. O que Telésforo quer dizer com "e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas"? Você já até leu um pedacinho da resposta. Nenhum de nós dos que aqui nos encontramos está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequelados da vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Nada a ver, né? Não tem linha direta. Não tem caminho fácil, não. Não tem comida de graça, não, velho. Não tem via expressa, vamos dizer assim. É todo mundo a pé, todo mundo caminhando. Não tem pistolão, não é amigo do homem, não tem nada disso. Não tem QI. Como diz aquele adesivo que eu já vi nos para-brisas de carro, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Filho do dono, é isso aí. Aqui a coisa recordando novamente o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. Ou, como diz o Vanderlei Luxemburgo, tem um projeto, né? Tem que ter um projeto. Exatamente. Projeto. Tem que ter um projeto. Projeto. Aqui ele deve ter, o Telésforo, ele deve ter inspirado o Winston Churchill, né? Só que o Churchill colocou sangue no meio, né? Sangue, suor e lágrimas. Aqui ele colocou esforço, suor e lágrimas. Esforço, suor e lágrimas. Esforço, suor e lágrimas. Qual a utilidade das conversações construtivas no plano espiritual, segundo Vicente? Só voltando um pouquinho, o André Luiz de novo ficou espantado com alguma coisa e o pessoal chorando, né? E ele disse, ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou, são servidores fracassados. Ele ficou impressionado, né, com o pessoal chorando lá na aula. Sim. Nesse instante, o nosso orientador. Observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou, são servidores fracassados. Complicado. Bom, essa número 7 aí, aqui no livro novo, está na página 45. 45, né? Começa com o nosso orientador, explicou-me Vicente Solícito. Explicou-me Vicente Solícito. Considerar o trabalho útil, toda a conservação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras consultivas, portanto, recebemos também a remuneração devido à cooperação normal. São os bônus lá, né? Ou seja, você dá uma palestra instrutiva, né, que enriqueça os conhecimentos, né? Você está também praticando, está trabalhando, né? Essa é a verdade. Aí lá vem o André Luiz de novo, né? E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante?
E se te ouvir, o prejuízo seria seu. Que aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Como? Que é o pensamento, né? O pensamento é identificador. Aqui na Terra nós temos para identificar o RG, CPF, CNH, lá é o pensamento. Lá é o pensamento. Pensamento diz tudo sobre você. Você vê que muitas vezes o André nem pergunta, né? Ele só pensa, o cara já responde para ele. Só pensa nisso aí, ó. Lá a gente está livre da carne, então não tem onde se esconder, né? Lá não tem máscaras, né? Tem máscara, exatamente. Lá a coisa é direta. Você vale quanto você pesa. Bicho. Um pouquinho aqui antes, né? Vamos dizer assim, introduz o assunto que nós vamos ver no capítulo seguinte, né? Que ele Otávio, né? Estava junto do Telésforo, né? E chega duas senhoras lá querendo saber a respeito do Otávio, né? Que aí vai ser o nosso capítulo seguinte aí. E aí, só para encerrar qual mensagem mais te tocou nesse capítulo? A mensagem não tem outro caminho, não ser trabalho e enfrentar e assumir o que vem pela frente, errar, fazer de novo, cair, levantar. Todos merecemos uma segunda chance, né? No mínimo, né? Com certeza. Então... Ou como diz Cristo, perdoai 70 vezes 7, né? 490 vezes? A gente já sabe o que deve fazer, o que é certo, o que é errado, né? Então, a gente não deixar se levar pelas nossas más inclinações. Se a gente raciocinar, se a gente refletir nas nossas atitudes, então, primeiro a gente refletir antes de tomar certas atitudes, a gente vai evitar grandes dissabores no futuro. Até porque muitas vezes você está sendo observado, né? Principalmente quando você tem família, né? Você começa dando a família. Se você faz alguma coisa, seus filhos estão te observando. Sim. Então, você além de não estar contribuindo, você está piorando a situação deles, né? Você está servindo de mau exemplo, vamos dizer assim. A criança, ela imita, né? Ela vamos dizer assim, quando ela é criança até uma determinada idade, ela é uma imitadora. Ela imita tudo que você faz. Se você faz coisa errada, ela vai imitar coisa errada. Não adianta você falar, não faça, e se você fizer, ela vai fazer. Sim, porque a criança ela é mais impressionável pelas atitudes, não pelas palavras. Capítulo 7, a queda de Otávio. O que Otávio disse a André Luiz quando este lhe falou sobre sua falência como médico na Terra? É uma resposta bem grande. Ela começa aí na 47 e vai embora. Embora, né? Aqui no comecinho, ele fala, né? Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Então, ele, na curiosidade, né? Ele queria, né? Ele escutou a conversa das duas senhoras e falou, opa, tem alguma coisa aí que eu posso aprender, né? Vamos atrás dessas duas senhoras aí, que o assunto, pelo visto, é interessante. Agora, eu marquei aqui um item aqui que eu achei assim, fantástico. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Um pálido senhor de 40 anos, hein? 40 anos. Isso ele fala.
Logo no começo. Aonde é que está mesmo? Ah, está aqui logo no começo. Logo no começo. Isso. Em breve momento não se achava só em frente a mas o próprio Otávio. Um Paulo Senhor que apresentava os 40 anos. Rapaz, nossa, isso acabou mesmo, né? E aí a primeira, o que Otávio disse a André Luiz quando este lhe falou sobre a sua falência como médico na Terra? Uhum. Onde é que vocês acharam aí o assunto dessa primeira questão? Então, nessa página aí, começa no parágrafo, quando ele pergunta, né? Expliquei, também sou principiante aqui, expliquei. E minha condição é a de médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo, que o pai me designava para as lutas da terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância, que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos no plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí, mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Mais uma vez. É isso aí. Quer dizer, ele considerava mais importante o que ele tinha recebido no plano espiritual do que o que ele aprendeu aqui na Cruz também. É verdade. Sim. É interessante que ele fala assim que o meu amigo, né, se referindo a André, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas. Então, André realmente, ele não era espírita, ele não tinha o contato, ele nem sequer, pelo que a gente entende da vida material dele, vida encarnada, ele nem sequer frequentava um culto religioso. Sim. Então, isso serviu de atenuante, né? Vamos dizer, serviu de atenuante. Isso serviu de atenuante. Já para o Otávio, não. Ele era espírita, Exatamente. ele tinha Ele contato, ele sabia, ele tinha a noção do que ele deveria fazer e não fez. Então, para ele foi até pior, né? Se não me engano, o Otávio também é médico, não é? Não foi no capítulo anterior que ele foi apresentado como médico? O Otávio? Otávio? Não, é o Vicente. É o Vicente, tá certo. É o Tá certo Vicente. aqui. Misturei. Uhum. Por isso que ele fala que ele não tinha, né, cultura intelectual. Aham. Tá certo. Qual a importância das tarefas espirituais, segundo Otávio? Logo em seguida aí, né? As tarefas espirituais, tá? Sim. É. No meu tá na página 42, a versão 48. antiguinha. 48 no nosso. Perfeito. Tem uma frasezinha que ele fala que eu achei legal. Ele diz, os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Mordomos de bens da alma. Quer dizer, você vai distribuir, né, como um mordomo os ensinamentos. E outra que ele fala mais abaixo é: os aprendizes ou beneficiários nos tempos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Triste. Nossa senhora, aí Coisa alguma o exonera coisa das culpas adquiridas. exonera. Ele fala um pouquinho antes aqui, ele fala, os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Verdade. É o mesmo que significaram a tarefa mediúnica, os aprendizes e beneficiários do tempo de referir-se a determinados ensinamentos para os missionários. Por isso que a gente viu aí no livro, né, do Obreiros, né, a questão lá do resgate daquele que foi padre,
Então, ele tem o conhecimento e mesmo assim ele pratica coisas contrárias a tudo aquilo que ele leu no Evangelho. Exatamente. Então, quem é leigo, né? Quem, por exemplo, vivia lá na Idade Média e era analfabeto, não conhecia nada do Evangelho, só sabia do Evangelho aquilo que os padres falavam, porque eles falavam aquilo que era conveniente para eles, aqueles trabalhadores, aqueles que serviam lá arando a terra, a gente não pode considerar no mesmo nível que os padres que liam a Bíblia, liam o Evangelho e muitas vezes passavam as coisas de forma até distorcida, né? Se aproveitavam da ignorância das pessoas. Verdade. Então, O padre é uma pessoa que estuda muito, né? Muito, são 10 anos, 12 anos, sei lá, de estudo. O cara, sim, eles têm um estudo, é uma cultura incrível que eles têm. Então, sim, Teologia, né? eles estudam teologia, é uma verdadeira dedicação de vida, né? Qual o foi André o tempo? Luiz. Ah, Pode falar. o André Luiz dá mais uma aqui na frente, né? Logo depois desse parágrafo. Mas, meu amigo, perguntei a Sais impressionado. O que teria motivado o seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. As senhoras já ficaram tudo com brilho nos olhos, né? Nossa, olha só. E aí o Otávio veio e jogou água fria, né? Botarei minha queda. Aí vem a Verá pergunta número 3 aqui, né? Qual foi o tempo de preparação de Otávio na vida espiritual antes de reencarnar-se? 30 anos ele fala. Aí vem a sequência aí. Depois, quando nas 19 na esfera carnal, em outro tempo, vim bater às portas do nosso lar, sendo atendido por manos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra, em tarefa mediúnica, desejoso de saldar a minha conta e elevar-me em alguma coisa. Cara, é impressionante, né? Você levar 30 anos estudando. 30 anos. É que lá, que assim, a gente muitas diferente, né? vezes não tem a noção, né? Que o tempo lá corre de forma diferente como aqui, né? Aqui, 30 anos é muito tempo. Lá no plano espiritual, 30 anos é um estalo de dedos. Sim. O tempo é algo relativo, né? O Einstein provou isso, né? Sim. Tem um filme, até agora não me recordo do nome. Tem um filme que passou uns anos atrás aí, que eles vão até um planeta lá, e aí mostra eles lá no planeta, aí ficava dando um barulhinho assim de tique, tique, tique. O intervalo entre cada tique, lá no planeta onde eles estavam, eram segundos. Na Terra, era um dia inteiro. Então, os caras escutavam 10 tique, eram 10 segundos. Aqui na Terra, já tinham passado 10 dias. Já pensou, você pega um foguete, vai num outro planeta, você fica lá, depois você volta, depois de 100 anos, você volta ainda jovem, de repente você conhece seu bisneto mais velho que você. É um negócio meio estranho. Bastante. O tempo é um negócio estranho mesmo. Nossa, ele descreve como ele foi bem atendido, né? Como ele foi... Não mediu esforço para que ele tivesse uma encarnação boa. Sim. Principalmente as 6 entidades que ele menciona o tempo todo, né? Que ele deveria depois amparar aqui na Terra, e ele virou as costas. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Então, auxílio não faltou para ele.
do auxílio acompanharam-me na terra às vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Qual foi a tarefa que Otávio deveria realizar como espírito encarnado? Ele fala aqui, ó, ser-me-ia concedido, página 49, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo no meio da página. Sim, no meu está na página 43. Ser-me-ia concedido um certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto às falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos, outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. Uhum. O cara tinha uma tarefa pesada, hein? É aqui na página 49, né? Isso. Aqui, no meio da página. Isso. Permanência junto às falanges de colaboradores encarregados do Brasil. Agora, interessante, a primeira coisa que ele errou foi que ele casou, né? Não estava previsto ele casar. Não explica o motivo, só diz que o caso particular assim exigia. Ele fala aqui que o matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício de mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Isso. Então, quer dizer, ele deveria ficar solteiro. Sim. Mas não, ele colocou que o fato de exercer mediunidade não é essencialmente de pessoas solteiras. Sim. Mas no caso dele, era necessário que ele não casasse. Deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu tédio para a nossa sensibilidade tornou-se muito grande e a providência não só continuaria agradável, resgate para mim, como também garantiria o triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações. Portanto, o ganha-pão laborioso me compeliria a não ceder a sugestões inferiores dos domínios do sexo e das ambições incontidas. Quer dizer, eu entendi que essas crianças chegariam até ele e fariam ele ter uma vida mais útil, né? Vamos dizer assim. Sim. Ele não ia ter tempo pra... Aqui, mas assim, aqui ele não explica muito bem essas seis entidades, né? Esses seis espíritos, qual a ligação dele com esses seis. Exato. Mas dá a entender que ele tinha algum tipo de compromisso com elas. Sim, sim. Sim, desde o nosso lar, né? Que elas estavam lá com ele, né? Essas entidades, ele menciona aqui em algum lugar. Sim. 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Provavelmente eram 6 entidades que também necessitavam reencarnar para algum aprendizado, e ele seria, vamos dizer assim, quem iria ampará-los. Né? Exato. Provavelmente. É como aquela história, por que Jesus reencarnou entre os judeus? É porque os judeus foram os maiores recebedores de benefícios espirituais. Então, como grandes beneficiários, né, o povo que mais se beneficiou com bens espirituais, eles deveriam retribuir agora. A retribuição que eles dariam era justamente dando o acolhimento a Jesus e colaborando com a propagação das ideias que ele viria trazer. Uhum. Só que, infelizmente, a maioria dos judeus não aceitou. Aqui dá a impressão que é a mesma coisa. Ele recebeu muito dessas 6 entidades, então ele deveria agora retribuir.
Sim. dando oportunidade para que essas entidades também viessem reencarnar e aprender alguma coisa, né? Interessante, né? 6 entidades que trabalharam por ele lá no plano. Interessante. Muito Sim, trabalharam por mim. sim. Aí ele fala aqui também que mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. É, Então, à medida que ele fosse, né, mostrando que estava cumprindo com o programado, ele iria recebendo cada vez mais, né, maiores auxílios, maior amparo, né? você vê que um pouquinho antes também ele menciona uma coisa que a gente tem falado. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios. Sim, Para que Aonde fosse está escrito? carinho Aonde de está outro. isso? Está na página 49, lá no final. Começa lá na 49, a última frase. Ficou também assentado que as minhas atividades novas começariam com muito sacrifício, está certo? Para que eu é, possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realizações e para que não se escravizasse a minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus, sobretudo para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Impessoalidade. Impessoalidade do serviço. no meu tá na final da 43 e segue na 44. Ou seja, como ele teria que começar com bastante dificuldade, né? Ele iria, vamos dizer assim, com o trabalho, com a dificuldade, ele iria, vamos dizer assim, não ter tempo para pensar em besteira, né? Não ia Exatamente. ter oportunidade para fazer besteiras. Então, se ele já nascesse num berço de ouro, com tudo, todas as facilidades, facilidade financeira e tudo mais, ele acabaria se desviando e fazendo tudo errado, tudo de novo. Né? Como dizem, né? O dinheiro abre muitas portas e a maioria delas é porta errada. Pois é. Só que ele. A porta estreita é a correta, né? Assim que fala. Não tem uma parábola da porta estreita? Porta estreita. Mas ele fala claramente isso aqui. Ele diz que para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, Sim. distante do desígnio de Jesus, sobretudo para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Só que ele estragou tudo, né? Mais à frente a gente vai ver que... Sim. Tudo combinado, voltei, né? Relate objetivamente os acontecimentos na vida de Otávio a partir da morte de sua mãe, Dona Isaura, aos 13 anos. Complicado. Tá aí na sequência, né? Aos 13 anos fiquei órfão. De mãe. E aos 15 começaram para mim as primeiras chamadas de esfera superior. Por essa ocasião, meu pai encontrou segunda núpcias. Ele fala aqui, mas ai de mim que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era todavia um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Aí a coisa ficou ruim para ele também, porque ele não se entendeu mais com a madrasta, né? O pai casou de novo. Aí ele fala que meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela.
Então é igual às vezes aquele filho que você, né, perde a mãe, aí vem uma outra mulher e ele não aceita, ele acha que, né, ela não é digna de estar ali naquela família, é coisa do tipo, né? O que você mencionou não parece uma coisa de resgate isso aí, né? Porque poderia se pensar, né? Ah, a madrasta veio para testá-lo, porque já tinha alguma coisa lá atrás. Está parecendo tipicamente alguma coisa que se apresentou e ele não soube lidar, né? Se sentiu Sim. superior. Já foi um primeiro teste para ele, né? Para ver se ele estava realmente convicto, né? E aí, já logo no primeiro teste, ele já começa a falhar. E ela tentou, pelo que diz aqui, né? Em vão minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações. Vai por aí. É. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas em serviço. Eu achei que no final ele vai parar no médico, né? Estava se falando sobre isso até no curso de médios, onde você tem certas manifestações que parecem de saúde, né? E não é, na verdade, é a mediunidade que está sendo aflorada. E deve ser o Sim. caso dele aqui, né? Que ele foi para o outro lado, né? Ele foi procurar um médico. E o médico deu o pior conselho para ele, né? É, Sexuais. para você ter uma ideia, a minha mãe entrou no espiritismo por causa disso. Ela ficava passando mal, ela passava muito mal. Ela se Uhum. sentia mal, ela ia no médico, médico nenhum conseguia dizer o que ela tinha. Médico nenhum Caramba. conseguia identificar, dar um diagnóstico. Até que ela foi no centro espírita e aí ela entendeu o que estava acontecendo. Aí depois que ela começou a aprender, começou a trabalhar, passou os problemas que ela tinha. Então, Uhum. é tipicamente uma situação de saúde que, na verdade, está tentando empurrar você para o caminho que você tem que ir. É. Hum. Você Isso está aí, com desequilíbrio, né? Está um desequilíbrio energético que reflete no corpo, né? No físico. às vezes não é questão de desequilíbrio energético, às vezes é uma questão assim, você se comprometeu a seguir assim, a doutrina espírita, mas Uhum. precisa uma circunstância para te empurrar. Tá. Então, não é que era um desequilíbrio, pode ter sido simplesmente uma coisa que os espíritos, né, o anjo da guarda, o espírito guardião, começou a colocar para ela, para forçar ela a procurar o centro. Primeiro Uhum. ela foi no médico, porque Uhum. achou que era um problema de saúde, e não era. Aí que ela foi no espiritismo, e aí que identificou que aquilo era coisa espiritual. Então, muitas vezes, é uma situação que é colocada para fazer você entrar aquele caminho que até então você não tinha considerado. Porque a minha mãe era católica, Uhum. né? Então, a maioria dos católicos pensa que o espiritismo é coisa do diabo, Sim. É. né? Então, precisa uma circunstância dessa para a pessoa procurar a Tá. orientação espiritual, né? Bom, aí o médico aconselhou mal a ele, mandou ele procurar sexo. E ele afirma aqui, né? Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Porque aqui fala assim: amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E Uhum. como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei médico, que é a situação que o Alexandre falou Sim, agora há pouco. sim. Uhum. Me aconselhou as experiências sexuais. Então, é isso que eu não consegui entender. Se ele estava, ele provavelmente ele estava tendo visões, ele estava vendo, né? Hum. O que isso tem a ver com experiências sexuais? Esse médico também não batia muito É, bem na cabeça, né? eu acho que o médico pensou assim, meu amigo, você não está pegando mulher, você está ficando doidão. Então, Só se for seu isso. problema é catar uma mulher aí para ver se resolve. Ai, meu Deus. 19 aninhos, né? Foi o que ele afirma aqui, estava com 19 Sim. anos. Então, É, 19.
Vixe, estava ali na Então, flor da idade. Os hormônios lá em cima. olha já, a taxa estava lá em cima. Bom, aí o pai faleceu, né? Bom, nós já saímos da pergunta, né? Que ele fala Dona Isaura aos 13 anos. Sim. Aos 13 anos, quando a mãe morreu, o pai casou de novo. Foi o suplício dele, né? Para a madrasta lá. Aí o pai falece, né? Aos 20 anos, meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, Aí, ó. porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Aqui eu não entendi muito bem, pelo que eu entendi, o pai dele, ele tinha 3 outras crianças com Foi essa isso que madrasta. Foi. Ele teve 3, pelo que eu entendi aqui, sim. O pai teve mais 3 crianças aqui com essa. Com essa madrasta. Então, com as outras 3 que a mulher tinha do outro casamento, né? Aí ficaram 6 crianças, que eram essas 6 entidades que reencarnaram, que o haviam auxiliado e tudo mais, e que estavam E, na ali. verdade, nas costas. Em vão procurou socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos da segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Ela ficou Ela ficou leprosa e aí ele, em vez de cuidar das crianças, como era o combinado, né? Ele se afastou, virou as costas. Que horror! Sim. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente sem refletir, que lançava meus credores generosos do nosso lar o destino incerto. Aí, ó, ingrato. Sim. Aí a terceira queda dele, né? Porque ele deveria amparar as 6 crianças e não fez. Mas eu vou te contar, hein? Cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Ou seja, ele se envolveu com alguma moça, né? Fez o que o médico aconselhou para ele, só que acho que o pai da moça não deixou barato, não. Ou você casa ou você morre. É isso aí, pô. Também a vida dele parece uma novela mexicana, né? Perde a mãe, se dá mal com a madrasta, perde o pai, vem 6 crianças para ele com 20 anos. Todas as dificuldades do mundo se apresentaram para ele, né? Sim. Só que ele... Aí depois ele vai e casa com uma menina que ele... vamos dizer, aqui parece que ele estuprou a menina, né? Diz mais na frente. E o que é pior, né? A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel do meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência. É a coisa... Para mim, regressei mal tendo completado 40 anos. Ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno. Sem construir coisa alguma no terreno do bem. Se foi aí que ele foi para a reunião lá com 40 anos, que o André Luiz. Um pálido senhor de 40 anos. Pálido senhor de 40 anos. O rapaz estava... Ou seja, ele simplesmente jogou essa encarnação fora, né? Em vez de trabalhar pela própria redenção, ele acumulou mais trabalho no porvir. Só voltando um pouquinho na página 51, ele afirma aquilo que a gente já falou também, né? A generosidade de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que ele fala aqui, ó,
Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna que o Cláudio leu e fui obrigado a casar pela violência. Logo em seguida ele fala, mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. Quer dizer, ele não conseguiu, né, vencer as dificuldades, e apesar de todos os toques, os insights. Esse trechinho que você leu realmente é importantíssimo. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando. Quer dizer, mesmo a gente pisando na bola, mesmo a gente errando feio, a gente nunca tá desamparado, a gente tá sempre sendo amparado e mostrado o que a gente tem que fazer. Então a gente nunca pode alegar que tá sozinho, a gente tá sempre sendo amparado. Olha pegadas na areia aí, ó. Exatamente. Aquelas pegadas são minhas, estou levando você no colo, meu amigo. Exatamente. Por que me abandonaste? Não, mas aqueles 2 pés eram meus, porque eu estava te carregando. Qual mensagem mais te tocou neste capítulo? Eu acho que a última frase do capítulo descreve bem uma mensagem, na minha opinião. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões do além-morte. Que ele fala da... Bem legal, bem legal. A mãe, né? A mãe diz, né? Não chore, meu filho, Jesus não nos falta com a bênção do tempo, tem calma e coragem. Aí ele fala, mesmo lá no além-morte, a mãe está lá para... Sim, eu também marquei esse finalzinho, porque ela representa, né, assim, o que nós temos de oportunidade que a gente deve aproveitar e não se lamentar pelos erros cometidos, porque a gente sempre vai ter oportunidade de reparar o erro cometido. Verdade. Esse último parágrafo, ele é sensacional. Identificando-me o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Não é a primeira história que a mãe intercede, né? A gente lembra A gente já está calejado de ver as pobres mães tendo que carregar esses filhos. Mãe é mãe, né? Esses filhos que só fazem besteira. Mãe deve ter um livro que fala só de mãe defendendo o filho lá do outro lado, porque deve ser uma quantidade fantástica. Intercedendo, né? Para ver que essa condição de mãe realmente é uma missão. Né? É interessante que você vê lá atrás, ela se preocupa até com a reencarnação dele, né? Que tem uma amiga que está querendo que seja ele o filho dela. Sim. É muito raro você ver uma mãe se desfazer de um filho. Não. A verdadeira mãe não. Por pior que seja a criatura, rapaz. Por pior que seja a criatura. É muito difícil. Uma mãe que despreza o filho realmente raríssimo, é muito difícil. Pode acontecer até. A gente já viu aí pela vida fora situações como essa. Mas de maneira geral, às vezes o cara não presta, eu sei muito terrível, mas a mãe tá ali. Chovo passa sol, cara. Entendeu? No final do capítulo 6 que ela fala que Marina, grande amiga nossa, casada na Terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-la e seria muito do meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Ela se preocupa até com quem vai ser a nova mãe dele, né? Sim. As duas senhoras, você vê, as duas senhoras, que uma era a mãe dele e outra, pelo visto, era a tia dele, né? As duas procuram o Telésforo querendo interceder por ele, né? Você vê como é que é realmente essa mãe, né? Então, realmente, a gente tem que ver a dificuldade que é realmente ser mãe. É uma missão mesmo que não é para qualquer um. Não. Tem que tirar um chapéu para elas, viu? Cá entre nós. Nossa Senhora, é uma missão realmente digna de... Nossa.
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o próximo capítulo para a semana que vem. Rapaz, são o quê? 8h35? Ô, louco, É, cara. Caramba! A coisa vai passando, assim, ó. vai passando. Eu acho melhor a gente fazer 2 capítulos por semana mesmo, porque pelo Aqui visto está. a densidade dos assuntos aqui realmente é profundo. O Tá capítulo é surgindo. curto, mas Sim, tem assunto, viu? É intenso. que E eles se justamente interligam, né? Então você daqui a pouco volta. isso, a gente Sim, está discutindo e tal, está entrando em detalhes, etc., trazendo para nosso dia a dia aí, assuntos que se encaixam, né? sim. Então, tudo isso está. Mas está bem legal, muito, muito pertinente, cara. Muito. Cada dia que eu leio cada capítulo desse aí, nossa, me faz. É Bate uma o lição. Você fica mais preocupado, né, Leonardo? Vai, mais. fala aí. Eu fico mais careca. Eu sinto um peso nos ombros. Eu só Nossa, não fico, eu só não fico careca porque eu tomo aquele remedinho todo dia que é para não deixar cair o cabelo, senão eu também estaria. Só não conseguiu o telefone do André, vou ter um papo com ele. Cada capítulo que a gente lê aqui é uma promissória que a gente está assinando. nossa senhora, velho. Cara, Muito Amigo, legal. você pega leve, você está me apavorando. Ai, ai. ai, ai. Então é isso aí, gente. Vamos então encerrando por hoje.